Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Tá saindo som agora? Simonsen! Que saudade de você, meu amigo. Ô, gente, alguém me sinaliza aí se tá saindo som ou não, pelo amor de Deus. Ana, ainda não estou na casa nova, hein? Essa aqui ainda é antiga. No aguardo de vocês me avisarem se estão me ouvindo ou não. Beleza, ouvindo, né? Tá, então cadê a Renata Barreto? E eu tô sem filtro aqui, assim, bem bonita, né? Mas vou colocar um filtro, porque vocês não merecem, não, isso não. De jeito nenhum. Bonita, porque é uma live muito especial. Bora, minha filha, entra. Pronto, agora sim. Oi, amiga! Oiê! Peraí, que eu também vou aparecer sem filtro, não, tá louca? Ponha, porque, né? Tô procurando aqui um filtro digno pra botar nessa minha cara. Pior que eu não sei. Eu já começo a live com você dando risada. Ah, maravilhosa. Olha só. Só grava a partir daqui, tá? Não, pode Porque tava deixar que aparecendo outro, você escute. quando for pra plataforma vai ficar assim, direto daí. Eu vou tirar esse óculos porque fica refletindo aqui a luz. Ah, no ring light, né? É. Olha, minha casinha sem livros, abandonada. Olha isso aqui, que tristeza. Tristeza, mas mais ou menos, né? É, tristeza, só que não, né? Mais ou menos, né? Tá indo pra... Ana, te amamos também. Oi, Estamos morrendo de Ana! saudade da Ana, né? Beijo pra você. Eu falo que o único defeito da Ana é morar nos Estados Unidos. É muito Isso. longe. Aí a gente não consegue ver a Ana nunca. Eu e a Mari é o dia inteiro, falando o dia inteiro, vem aqui, vai, vai. A Ana não, tá lá longe. Temos que resolver isso aí, né? Não é mesmo? Temos que resolver. Você consegue colocar o comentário aí, Mari? Do curso? Eu coloquei quando abriu a live, não tá aparecendo, não? Acho que você foi na primeira. Na segunda você teve que abrir, acho que você não colocou. Não, coloquei nessa Colocou? também. Vocês Não tá estão vendo o aparecendo, título da live, gente, aí? Tem que colocar um comentário e aí do ladinho tem um pinzinho. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Não vai. O PIN. Aqui não aparece. Ó, até meu filtro saiu, coitado. Eu não sei também qual que é o... Ah, ó, apareceu o seu comentário, mas eu não sei como... Mas eu não consigo... Não consigo pinar ele. Não tem Entendi. opção Bom, tudo aqui. bem. A gente fala aqui no Esse meio. é o menos Não tem importante. problema. Então, gente, apesar de eu estar aqui embaixo, eu é que convidei a Mari, só que aí eu tô usando o espaço dela porque o Instagram tá me boicotando, legal. E aí, como é a semana do lançamento do curso, eu não quis cutucar a onça com vara curta e irritar os caras mais. Quase 3 meses sem conseguir iniciar uma live, mas como eu tenho amigos maravilhosos e generosos, né? E tudo mais. Mas depois a gente acerta, tá? Quanto é que ficou Porque isso afinal aqui? o curso é de capitalismo, não é de caridade, né? Afinal, é exatamente. Isso aqui não é uma ONG, né, querida? Não vamos confundir as coisas. Amigo, negócio. E, enfim, e aí, assim, convidei uma série de pessoas para, primeiro, ceder o espaço para fazer uma live, porque senão nem isso eu ia conseguir fazer, entendeu? E segundo, para falar sobre os temas, alguns temas relevantes que têm a ver com o tema principal do curso, que é capitalismo e socialismo. Então, agora há pouco eu soltei um teaser. Nossa que ficou Senhora. muito legal, né, Mari? Não, eu não tenho. Não, eu tava. A Renata mandou esse teaser pra mim e eu tava na correria da mudança. Falei, não vou ver agora, eu só vou assistir quando eu e Bruno a gente conseguir sentar e ver junto. E aí a gente tava na padaria almoçando e os dois assim, ó, assistindo o teaser. Travados. Não é à toa que o bumerangue que eu postei da gente assim, Avenida Brasil, 100% real. Foi assim que a gente ficou. Fantástico. E eu te procurando, Mari, cadê você? Me fala o que você achou. E ela assim, não, pera, que eu vou ver com o Bruno. Eu, não,
Me fala logo o que você achou. Mas enfim, eu postei agora há pouco o teaser, tá lá no meu perfil. E aí, quem quiser se cadastrar, tem tanto na bio, lá no Linktree, tem lá o curso. No post que eu fiz sobre o teaser, tem resolveu tocar o telefone agora, que ótimo. Vai ficar tocando quando eu vou atender, deixa aí. Tem o nome do site, www.cursology.com.br/capitalismo. Também tá lá no post. E nos stories que eu fiz agora há pouco também tem um arrasta para cima, então é fácil de se cadastrar. Para que é esse cadastro? Para ganhar 25% de desconto. Então, até dia 31/8, que é o último dia, você vai poder se cadastrar para ter o desconto. E aí, no dia 1º, a partir do dia 1º, você vai poder comprar com desconto. E quem se cadastra também tem prioridade nas vagas. Então, se cadastrem e fiquem de olho, porque dia 1º, às 2 da tarde, abre o carrinho. E aí eu chamei a Mari, porque a Mari, apesar dessa cara de Branca de Neve, a aristocracia alemã, Garchagen, né? Porque assim, a Branca de Neve, que é um conto, uma fábula alemã dos irmãos Grimm. É verdade. Com o senhor Garchagen, quer dizer, a aristocracia, né? Sim, a coisa assim, altíssimo nível. Apesar dessa cara de riqueza, a Mari já foi esquerdista, gente. Já foi militante. Não precisava. Falei pra você, Rê, a gente vai falar sobre o meu passado. Vamos falar sobre o seu passado. Eu falei, meu Deus, já sentiu vergonha alheia de si mesmo, porque assim, parece que é outra pessoa, então por isso que é vergonha alheia. Mas no caso sou eu. Basicamente isso. Era militante, né, Mar? Militante feminista. E tal. Não cheguei. Calma, você também não. Eu exagerei. Não me humilhe, mas também não pise, né? Calma. Eu era militante petista. Como se tivesse muita diferença. É verdade, não tem muita diferença, não. É porque, assim, naquela época, essa coisa do feminismo ainda não estava tão na ordem do dia, sabe? Não era, claro, o movimento existe desde 1800 e Mas não era tão modinha assim, Não né? não era, assim, isso não era uma pauta. As pessoas não discutiam, o movimento feminista, não era. Se falava das propostas, digamos assim, do movimento feminista, mas não se dava esse nome, tipo assim, a igualdade das mulheres, era muito mais o objetivo do que o nome do movimento em si. Então, assim, eu era, né? Mas não me intitulava feminista porque não era um assunto tão falado, mas só por isso, porque se fosse eu era também. Era também. Tinha aquele combo, né? O combo de tudo. Mas então, Mari, aí, por que eu resolvi expor o seu passado aqui pro pessoal? Para mostrar que é possível você crescer na vida, né? E mudar de opinião e etc. E, principalmente, que você contasse um pouquinho pro pessoal como é que foi essa transição de esquerda para direita, não só esquerda para direita, mas de você ter se tornado uma pessoa que entende do que você fala. É diferente a pessoa assim, vou mudar de opinião tal, mas hoje em dia você tem seu clube de leitura, você traz informações. Como é que foi essa transição e o que mudou na sua vida, principalmente em termos de como você se enxergava e como você se enxerga hoje, e a sua vida pessoal, profissional, tudo isso? Você sabe, Rê, que foi exatamente isso, o fato de defender coisas que eu não conhecia, que me fez mudar. Muita gente pergunta para mim assim, qual foi a virada de chave? Pô, não teve exatamente uma virada de chave, uma coisa que aconteceu e eu falei, uma coisa que aconteceu, eu falei, isso aqui, é isso. Não teve. Foi uma sequência de coisas que aconteceram, né? Que me levaram a perceber que eu estava compartilhando ideias, defendendo com unhas e dentes e militando por ideias que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo que eu acreditava de verdade e que eu só defendia porque eu achava que aquilo era o que tinha a ver comigo, que tinha afinidade comigo. E não tinha nenhuma. Então, assim, claro, não teve uma virada de chave, mas teve uma coisa marcante, assim, que eu sempre falo, e aproveito a live para comentar, é que quando eu estava no auge da minha militância de esquerda ali, eu tinha um amigo chamado Arthur, que ele já era um cara que... Hoje em dia eu nem tenho tanto contato com ele mais, que é uma pena. Mas ele foi... Se um dia ele me assistir, ele vai saber disso. Ele já era um cara que tinha uma afinidade com as ideias liberais.
E naquela época, porque isso eu tô falando de 10 anos atrás, tá, gente? 2009. Naquela época, isso não era também, liberalismo também não era, a gente não viu isso em sala de aula. Então, não era um assunto que as pessoas discutiam tanto assim. E ele já era um cara que lia Mises. E eu lembro que ele falou do 10 Mises anos para mim. atrás? 10 anos, 2009. 2009. Eu acho que isso foi final de 2009. Eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio, que eu terminei em 2009. E aí, para o começo de 2010. E ele era um cara mais velho que eu, né? E aí ele disse para mim assim: ah, mas você defende isso com tanto afinco, né? Com tanta firmeza. Eu queria muito que você conhecesse o outro lado da história. Por que que ele falou isso? Porque eu lembro de uma discussão que teve no Facebook na época, que eu fiz um comentário de alguma coisa lá, dei uma lacrada em algum post meu, e aí ele foi e comentou, me refutando aquilo que eu havia dito. E naquele momento eu parei, eu li o comentário dele e falei, fudeu, eu não sei o que eu respondo. Porque ele pegou e me falou de coisas que eu desconhecia completamente. Eu falei, caramba, que vergonha, porque assim, o Facebook, você sabe, o comentário é público, né? Todo mundo vê o que a pessoa comenta. Eu sempre respondia comentário, porque na época não tinha uma galera grande me assistindo. E aí o dele eu não sabia o que responder. Eu fiquei morta de vergonha e falei, caramba. E aquilo me levou a fazer uma reflexão profunda, assim, de falar, porra, realmente eu tô aqui militando, defendendo coisas que eu não faço ideia de quais são. Me venderam uma propaganda do negócio, me venderam o negócio, eu comprei e agora eu tô aqui assim, sem saber o que responder para esse cara. E ele não é qualquer pessoa, ele é um cara muito inteligente, então ele sabe o que tá falando e provavelmente quem não sabe sou eu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e coincidentemente, paralelamente a esse momento, o meu irmão mais velho, que também foi de esquerda, por muito tempo. Seu irmão ele que é policial, né? O que é policial. Ele estava na transição. Então, ele já estava ali lendo livros que não eram mais de esquerda, nem nada. Então, ele começava a me contar algumas coisas. Ele falava, eu li isso aqui, o que você acha? Lê aí. E eu lembro é uma cena muito engraçada, porque eu lembro da gente no sofá, do domingo à noite, assistindo Manhattan Connection com o Diogo Mainardi. E a gente olhava para o Diogo falando e ficava com raiva, porque a gente não conseguia discordar dele. Hoje em dia eu consigo, tá, Diogo? Desculpa. Ele mudou, inclusive. Ele era mais legal antigamente. Pois é. Mas naquela época ele falava sobre algumas coisas e eu falava, caramba, mas esse cara tá certo. Esse cara não tá errado, esse cara não tá falando besteira. E aquilo foi me pegando e tal. Aí meu irmão começou a fazer começou a se dedicar mais à leitura sobre isso, né? Conhecer o outro lado, ia passando as coisas para mim. E aí eu comecei a ficar intrigada e tal, só que veio 2010. E eleição, né? Campanha de Dilma. Eu não estava 100% convencida ainda, né? Eu ainda tinha um pezinho, ou melhor, dois. Se eu tivesse 4, eram uns 4 pés no esquerdismo. Então. Era 4, porque ainda era era quase era isso 4, animal, era 4 né? patas. Era um animal, né? Mas, se alguém enfim, me pegar falando isso aqui, ainda vai me processar, o Instagram vai me vai, banir para sempre. Claro, aí ferrou, né? Não tem curso que tem jeito. Mas aí o que aconteceu? Chegou a campanha 2010, e aí eu fiquei naquela. Falei, não, gente, mas assim, não tem como votar nesse cara, tem que votar. O candidato era Serra na época, né? Eu falei, não tem como votar nesse cara. Que era ruim Olha pra só. caralho, né? Vamos combinar. Era ruim pra caralho. Era ruim pra Hoje em caceta dia também. Eu falo, meu Deus, essa, como é que pode? Tava também, todo assim, errado. fazendo um parênteses muito rapidamente, Mari, essa disputa, essa dicotomia PT e PSDB fudeu muito o Brasil também. Muito. Porque o PSDB não é de direita, ele era uma esquerda limpinha de banho tomado, e a gente ficava tendo que fazer essa decisão, né? E aí você olhava de um lado o Serra e falava, puta, que bosta. E aí tem a Dilma, puta bosta, mais bosta ainda. O que você faz? Exato, era trocar 6 por meia dúzia, né? Então, mas assim, eu ainda estava muito contaminada, digamos assim, com aquele pensamento de esquerda. E tem uma coisa que é muito importante, é que as pessoas que eu andava na época, né, os amigos, a turminha, era todo mundo assim. Era a galera toda. Em 2010, eu estava fazendo pré-vestibular e todo mundo no meu cursinho era a galerinha alternativa, que tomava cerveja em copo americano na calçada, era a galera nessa vibe, assim. E todo mundo, não pode votar no Serra, porque o Serra...
E aí é engraçado porque esses clichês que as pessoas repetem tanto hoje, naquela época não era tão comum. Então isso do racista, machista, elitista, isso não existia. Mas era algo tipo assim, não, esse cara, ele quer acabar com o Brasil, ele quer ferrar o pobre, ele quer vai jogar o Brasil numa lama, o PT não, o PT era aquela conversinha fiada, né, e tal. Então, eu peguei e me vi numa situação ali que eu falei, pô, não dá para votar no Serra, não dá. Então eu vou votar na Dilma. Só que eu não só votei na Dilma, porque assim, eu vejo um pote de merda e eu não olho para ele, eu me lambuzo no pote de merda. Então, digamos que o pote de merda era a Dilma. Eu olhei para aquele pote e falei, que saboroso. Vamos fazer o quê? Vamos militar. Né? Vamos para a rua, distribuir panfleto. Vamos fazer isso. Por quê? Jesus! Eu não entro no negócio para dizer que eu não mergulhei. Né? E aí eu mergulhei nessa porcaria. Então eu fui para a rua fazer campanha. Eu cheguei a coordenar um grupo, né, de militante mesmo, de militância, que ia para a rua distribuir panfleto, jornalzinho e O que tal. um Garchagen diria disso naquela época, hein? Garchagen não estaria nem aqui hoje, né, querida? Enfim. E aí o que acontece? Eu vendo aquela situação, alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles era de... Eu até falei isso no Mulheres da Pan, não sei se você vai lembrar. Um deles era que quando eu estava coordenando esse grupo de militância para a campanha de Dilma, isso tudo voluntário, tá, gente? Era amor à causa. Tava ganhando porra nenhuma. Ganhando porra nenhuma. Eu só ficava com o rosto queimado de sol, porque era o dia inteiro na rua, com fome, com sede, não estudava para o vestibular, que era o que eu devia estar fazendo. Mas, enfim. Então, a gente distribuía, mandava um material para a equipe de militância, e tinha um jornalzinho que eles distribuíam, que era eu não sei explicar, mas era como se fosse uma coisa contra o outro candidato, né? Então, era um jornalzinho cheio de fake news sobre o pobre do Serra. E, claro, na época, ninguém sabia o que era fake news, né? Aquilo ali era tudo mentira. Tipo, Serra é contra a mulher, Serra mandou fazer isso aqui pelo pobre, tipo, um negócio bizarro. E a gente tinha que distribuir esse jornalzinho Provavelmente no sinal. estava escrito que ele ia acabar com o Bolsa Família. Provavelmente era isso mesmo. Acho que era algo nesse sentido mesmo. Então, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, mas isso aqui não é verdade. Mas eu tava lá pela causa. Então, assim, fui firme e forte, né? E aí, a Dilma ganhou a eleição. Eu fiquei um tempo meio ausente, digamos assim, de observar o cenário político, né? Porque foi um momento difícil, porque eu tive depressão por causa da obesidade, então eu dei um tempo assim de rede social. Mas logo depois eu voltei com tudo, né? Voltei a escrever e tudo mais. E quando eu voltei, eu já voltei com uma cabeça muito diferente, porque esse tempo que eu fiquei longe foi um tempo em que eu e meu irmão a gente conversava muito. E meu irmão é uma grande referência intelectual para mim, desde sempre, né? Então, assim, o que eu aprendi, a boa parte aprendi com ele. O incentivo de ler, de estudar veio do meu irmão. Então, ele já começou uma coisinha começou a mudar ali na minha cabeça, na minha percepção. E chegou um momento que a gente sentava assim na mesa para almoçar, eu e ele ficava, cara, como é que eu defendia isso? Meu Deus! Nesse nível, né? E aí, automaticamente, as coisas foram... Automaticamente não, né? E exagero. Mas, a partir daí, as coisas foram mudando. Então, eu comecei a me debruçar na literatura do pensamento liberal, do pensamento conservador. Eu até achei, dia desses, uma foto que eu publiquei do livro O que é Conservadorismo do Scruton, nessa época, no Facebook. Nossa! Olha só, depois eu vou achar aqui. Pelo Bruno e assim, tipo, não, olha que coincidência, né? Exatamente. Nossa, o livro muito que o legal. Bruno traduziu. Na verdade, foi Como Ser um Conservador. Eu falei como que é conservadorismo, mas não é sim, isso. Sim, é Como Ser um Conservador. O livro eu entendi. Pior é que eu entendi o que você quis dizer. O livro que tinha sido traduzido pelo Bruno e eu achando aquilo ali um máximo. Falei, caramba, mas será? E fiquei, né? Comecei a ler Mises, comecei a ler essa galera inteira. Cheguei pro meu amigo e falei, Arthur, não é que tu tava certo? Eu realmente vi aqui, não tem absolutamente nada a ver com o que eu acredito, com o que eu defendo, com os valores que eu defendo. E eu acho que isso não tem nada a ver comigo. E daí o negócio descambou, assim, foi ladeira abaixo. Porque eu comecei a escrever sobre isso, que foi o que fez eu começar a falar mais sobre política na internet, né? Eu comecei a contar essa minha transformação. Eu usava muito Twitter para isso na época.
Então eu comecei a falar. Ai, gente, hoje eu li sobre isso aqui de fulano. Isso para mim faz muito mais sentido do que aquilo que eu defendia há pouco tempo atrás e tal. E a galera começou a me conhecer. Então no Twitter, eu tive um certo boom assim, há um tempo atrás, que era um boom muito pequeno, né? Pra gente, hoje esse boom não seria nada. Mas naquela época era tipo 10 mil pessoas me seguindo. Eu falava, meu Deus, tem 10 mil pessoas no Twitter além das merda que eu escrevo. E foi ali que eu comecei a contar como foi essa transformação. Então eu comecei a conhecer o pensamento liberal, comecei a conhecer o pensamento conservador. E ali era muito engraçado, Rê, porque eu lia e falava, caramba, isso aqui é óbvio. É claro como água. E eu não enxergava. Sabe que eu fazia um malabarismo mental mesmo, intelectual, para defender o que eu defendia, enquanto aquilo ali para mim era muito mais simples. Eu olhava e falava, caramba, mas não tem como não ser isso, né? E aí foi quando eu falei, isso aqui realmente é o que eu acredito, é o que eu entendo como algo que funciona. E aí eu comecei a escrever cada vez mais sobre isso, escrevendo. E pronto, então mais ou menos é essa história, assim, né? Do que aconteceu. A transformação veio daí. Não foi uma chave que virou exatamente, foi uma sequência de coisas que aconteceram. Foi uma evolução, né? Foi uma de evolução, acontecimentos. exatamente. Foi uma Mas, Mari, evolução. uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, assim, você, apesar de você ter sido, numa certa época, militante, etc., você estava relativamente aberta. Você não estava com a cabeça 100% fechada, porque uma coisa que eu sempre falo aqui é da imunidade cognitiva. Então, você pega uma pessoa e fala assim, olha, tá aqui, 2 mais 2 igual a 4. A pessoa fica, não, é 5, é 5, é 5, é 5, é 5. Você fala, não, é igual a 4. Que é uma verdade absoluta, que é o que o Scruton fala, né? Não existe relatividade, um relativismo da verdade. A verdade é uma só. E você estava aberta, e não é muita gente que está aberta para esse tipo de pensamento, e não só de pensar coisas que são diferentes do que ela acredita e se testar, né? Ir atrás de outras coisas, procurar novos conhecimentos, mas também de fazer o que a gente faz com o outro lado. Então, até o objetivo do curso é um pouco disso, de mostrar esse outro lado, e obviamente que vai ter algumas coisas que eu não vou conseguir me aprofundar, mas tem lá na bibliografia. Então, poxa, você pode ler uma versão resumida do Capital, do Karl Marx, por exemplo. Você pode ler o Manifesto do Partido Comunista, que é bem fininho, que é dele, do Engels. Tem vários livros do Lenin, que ele escreveu sobre vários assuntos. Tem o livro do Engels sobre propriedade privada, Estado, família. Então, quando você lê essas coisas, você não precisa de ninguém te contando o que esses caras pensam e se aquilo tem a ver com o que você acredita. Você vai ler aquilo que o cara escreveu e ver se tem algum sentido ou não. Por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista é quase que você sente o ressentimento, o ódio desses caras, a inveja, aquela coisa. Cara, é um manifesto de ressentimento. Poderia se chamar assim, em vez de chamar. Poderia se chamar Podres de Mimados. Podres de Mimados. É quase isso. E Poderia. Você sabe o que é engraçado? É que eu falei, né? Quando eu defendia, ou o que eu defendia, as ideias mais voltadas para a esquerda, eu não conhecia nada da esquerda. Eu sabia quem era Marx, porque todo mundo falava. E aí assim, achava legal. O que eu tinha lido sobre ele? Nada. E aí foi justamente nessa fase que eu tava tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa em defender uma ideia que eu não conheço? Que eu comecei a ler. Então, assim, foram as duas coisas que aconteceram em paralelo. Eu fui lendo outros pensadores mais alinhados ao pensamento liberal e conservador. E ali eu fui percebendo que eu tinha muito mais afinidade. E, ao mesmo tempo, eu lia todos esses. Eu falava, caramba, mas que coisa absurda, como é que pode? Como é que eu defendi isso? Entendeu? Então, assim, para você conhecer mesmo, você precisa ler os dois, né? Então, isso é um fato. E eu não conhecia nem aquilo que eu defendia. Então, daí você tira, né? Que coisa bizarra. Então, e uma pessoa, o mais bizarro de tudo para mim, Mari, é que você passou de ser uma pessoa que defendia uma coisa que você não conhecia para uma pessoa completamente embasada no que você fala. Então, essa evolução desses últimos 10 anos, mais ou menos, né? Dos últimos 10 anos, ele também fez mudanças profundas, não só no seu conhecimento, mas na pessoa que você é, como você enxerga as pessoas, a sociedade, a sua família, o valor que você dá para determinadas coisas e também na questão profissional, que é o que eu queria chegar no final, porque, mas Renata, seu curso serve para quem?
Serve para quem quer fazer investimento? Não, não serve para quem quer fazer investimento, porque ele não é um curso de investimento. Porém, se você, por exemplo, vai investir em ações, tem um monte de perfil de finanças aí para o pessoal de baixa renda, que é muito legal a ideia, inclusive, de democratizar o acesso a esse conhecimento. Mas são pessoas que têm um ressentimento marxista, que acreditam que bilionário não deve existir, que acreditam que tem que taxar fortunas, e que, no final das contas, essas pessoas passam a informação, uma parte da informação correta, mas a principal informação ela passa de maneira errada. E aí as pessoas que estão recebendo essa informação e não vão conferir ou não vão testar outras fontes como você fez, porque a maioria, você sabe, Mari, não faz isso que você faz, que você fez. A maioria não faz isso. Aí o que ela faz? Ela vai querer investir o dinheiro porque ela trabalhou honestamente e vai querer investir o dinheiro dela de uma maneira melhor, mas ela vai votar em pessoas e vai defender políticas públicas que são contra o ambiente de negócios e que acaba sendo contra ela mesma. Então, o objetivo do curso é fazer com que as pessoas entendam um pouco mais desse panorama do mundo, essa história da evolução do comércio, que naturalmente resultou no capitalismo. O capitalismo ele veio de necessidades do ser humano. Não foi uma coisa assim que caiu de repente, pronto, apareceu o capitalismo. Não, ele foi surgindo ao longo do tempo até vir a Revolução Industrial e aquilo ter um boom, digamos assim. O socialismo não, ele é justamente o contrário, ele é completamente antinatural e ele manipula muito bem essas emoções das pessoas, de tipo, você tá num chão de fábrica, o rico não quer que você fique melhor de vida, toda aquela coisa do jargão que você conhece bem, que acaba manipulando a emoção das pessoas e levando para esse caminho. E o caminho do marxismo ou da escola de Frankfurt, todo esse caminho, ele faz com que as pessoas não prosperem. Tirando os artistas que prosperam de qualquer jeito, e aí eles utilizam fartamente do capitalismo para falar contra o capitalismo, que é uma bizarrice. Tirando esse pessoal, a maioria das pessoas que é a favor de socialismo, taxação de grandes fortunas, não são pessoas bem-sucedidas. E isso tem uma explicação, né? Claro. Você já leu, claro, né? Aquele livro A Mentalidade Esquerdista, A Mente Esquerdista, né? Maravilhoso. Esse livro está emprestado com o Pascoal, inclusive. Pascoal, você devolve. Não, mas é isso, assim. E é o que eu falei para você. Quando eu comecei a ler sobre as ideias de esquerda, né? Fui atrás de conhecer as ideias de esquerda. Porque tem uma coisa aí, é só um parênteses, que é o seguinte. Eu sou taurina, né? Então, assim, nada a ver, já mudei o assunto para astrologia. Mas, assim, eu sou muito cabeça dura. Então, me incomodava profundamente, assim, uma questão de ego mesmo. Estar ali me expondo para falar sobre uma coisa que eu não conhecia. Então, quando alguém me confrontava, eu falava, que merda, eu não posso arregar. Entendeu? Tanto que hoje eu defendo assim, tranquilamente. Eu falo as coisas que eu falo aqui para vocês e à noite eu vou dormir, deito minha cabeça no travesseiro, assim, com a consciência em paz. Porque eu acredito no que eu defendo. Então, assim, eu posso... E entenda, o que eu defendo não é o que eu estou dizendo que é a verdade absoluta, não é isso. Mas, assim, eu acredito no que eu falo para vocês. Você tem fundamento. Você está embasada naquilo. Não é uma coisa que a minha boca fala e o meu coração sente diferente. Não, eu acredito no que eu falo. Então, pode qualquer pessoa do mundo aparecer aqui para me refutar. Isso não vai abalar a minha autoestima, digamos assim. Não porque eu sou melhor do que qualquer pessoa. Não é esse o ponto. É porque eu acredito no que eu falo. Essa é a questão. Eu acredito. Eu falo assim, eu posso estar errado, mas isso aqui eu acredito. Essa é a forma, é por essa lente que eu vejo as coisas. E antes não era assim. Antes, quando eu era confrontada, eu ficava com medo. Eu não tinha coragem de entrar num debate. Por quê? Porque eu sabia que na primeira vez que a pessoa me peitasse, eu ia regar. Eu ia falar, putz, mas é porque eu não sei. E você ia poder, então, assim, se fosse uma pessoa de hoje em dia, ia apelar por aqueles jargões que a gente já conhece, né? Exatamente. Mas exatamente. Você não quer ver o pobre subir de vida, você é machista, você é fascista, você é nazista, você é a puta que eu pariu toda, mas para não se dar o trabalho de poder argumentar, porque você não tem argumento, né? Exatamente. Então, essa foi uma das coisas que mais mexeram comigo, assim, eu falei, caramba, que merda. Eu, queria tanto ter profundidade no que eu falo, né, para poder me sentir bem com isso, e não tenho.
E aí foi quando eu falei, não, peraí, não é esse o caminho. Eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar. E quando eu decidi ter uma vida... Eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho muito prepotente, né? Mas assim, quando eu decidi ter uma vida intelectual, de parar para realmente me dedicar àquilo, foi quando eu vi que não fazia sentido, de fato, o que eu defendia. Então, a partir daquele momento, quando eu me encontrei, digamos assim, nas ideias que eu defendo hoje, falei, ih, rapaz, pode vir o capeta aqui, porque eu vou ter firmeza para falar o que eu falo, porque é isso que eu acredito. Não quer dizer que tá certo ou errado, quer dizer que eu acredito. Então, entendeu? Esse é o ponto. Mas é o que eu tava falando antes, que eu entrei nesse parênteses e já esqueci. A gente estava falando dessa transição Do que você Não, do fez. ressentimento. Isso. Do ressentimento. E aí é engraçado, porque quando você para estudar esses caras, né, os grandes pensadores da esquerda, você percebe, assim, é muito latejante isso que você falou do ressentimento mesmo, né? E por que isso? Porque você vê ali o próprio Marx, por exemplo, ele era um cara que era meio burguesinho, né? Assim, não era mais porque não tinha tanta mas grana. ele era Agora, sustentado pelo era Engels, sustentado né? pelo burguês. Exato. O burguês Só que um eu parênteses falo... pro pessoal, isso eu falo no curso rapidamente, mas o Engels, ele era filho de um industrial têxtil. E aí o pai dele abriu uma fábrica na Inglaterra e ele foi para lá e ele meio que sustentava, meio não, ele sustentava o Marx através disso. E ele utilizou essa máquina de dinheiro e etc. para fazer a militância para o Partido Comunista. Sim, inclusive tem uma galera, uns autores que defendem que o Marx e o Engels eles tiveram um caso amoroso. Não faço a menor ideia, inclusive não vamos. Essa não estava sabendo, não. Menina, depois eu te conto. Cara, desculpa, mas agora a imagem mental aqui que veio na minha cabeça, tipo o combo do inferno, aquele barbudo dos infernos que parece que né, o cara não deve tomar sopa, porque socorro. E o Engels, nossa, que horror. Não, mas então, é isso que eu ia falar. O Engels, por exemplo, ele era burguês, ele era um cara que era fruto da burguesia. Por que é importante usar esse nome? Porque quem trouxe essa expressão foram eles, né? E eles são exatamente aquilo que eles apontavam o dedinho. É muito bizarro. E aí, quando você lê, que você percebe o que tem escrito ali naquelas teorias todas, né? Que muita gente falou para mim, Mari, eu não consigo ler Marx, porque eu leio, eu não entendo nada. Eu falei, querida, mas nem ele entendia o que ele escrevia. Assim, ele foi lá no Google, o Marx ele fez o seguinte, ele entrou no Google, botou assim, gerador de texto. Aí colocou capitalismo, socialismo, oprimido, classe, não sei o que lá, e gerou um livro. Pronto, aí aquilo ali foi o que aconteceu. Gerador de groselha. Um gerador de groselha, não faz sentido porcaria nenhuma do que ele fala. Mas é isso, né? É isso que eu queria, no final das contas, o que eu queria dizer era exatamente essa coisa de você perceber, quando você se dedica a estudar esses caras, o que eles falam, e o que eles falam não fazem sentido. E é uma coisa muito voltada para o sentimento, né? E aí eu vou fazer uma referência ao Dalrymple, né? Que a gente leu esse mês lá no Clube de Leitura, Podres Mimados. É a coisa do sentimentalismo tóxico. E esse sentimentalismo se transformou numa filosofia política que há 300 bilhões de anos enche o saco da gente, que é essa porra dessa teoria marxista, que não faz o menor sentido. Mas assim, o negócio foi tão... O trabalho foi tão bem feito dos caras, você pega um negócio que não faz sentido algum, que não tem nenhum nexo ali naquelas ideias, nenhuma conexão, e até hoje essas ideias são repercutidas assim, nas escolas, nas universidades, em todo o ambiente acadêmico, cultural, em todo canto, para onde você vai, isso está reverberando ali. E não faz sentido. Não, né? então, e aí tem uma parte dessa questão aí que realmente não tem como você dizer que não é uma mentira. Então, você pega, por exemplo, a teoria marxista da mais-valia, né? De que o valor trabalho é o mais importante, é isso que determina o valor das mercadorias e que determinaria o salário. Então, ele acredita que o capitalista que tem os meios de produção, ele expropria uma parte do dinheiro do salário, né? Do trabalhador, porque se ele trabalhasse, sei lá, 2 horas e produzisse uma cadeira, ele tiraria ali meia hora para ele, sem considerar que ele tem os riscos todos, ele tem os custos todos, ele tem que pagar o salário tendo lucro ou não. Todas essas coisas ele simplesmente tira da equação, que é uma coisa que não faz sentido. Se você explica isso para uma criança de 6 anos de idade,
você consegue entender tudo isso. Não é difícil. Isso não é uma coisa assim, ah, não, mas você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Não, não é assim que funciona, acabou. E a microeconomia tem, meio que um dos pais da microeconomia é o Karl Menger, que é um austríaco, meio que o fundador da escola austríaca, que falou sobre, pela primeira vez, a refutação de fato do valor trabalho através da utilidade marginal decrescente. E isso eu falo no meu curso também. E eu, na faculdade de economia, eu não ouvi falar desse homem. E nem do Mises, e nem do Hayek, nem de Friedman, que já é a escola de Chicago. Ninguém! Né? Ninguém! Então, assim, o que eu falo para as pessoas sobre conhecimento, que você fala muito também, até mais que eu? É assim, gente, não se contente com a informação que chegou para você aqui agora. Vai pesquisar. Tudo que eu falo, que a Mari fala, não é um negócio assim, ah, tem um livro de 700 anos atrás que só a gente tem acesso, que está escrito em grego. Não! Tipo, tá tudo aí. Nos livros, na internet. Hoje você tem Amazon para comprar livro pra caramba, com frete grátis e não sei o que lá. Então não, aproveita, que Amazon, né? Compra na minha livraria. Verdade. Nada de Amazon. Esquece a Amazon, gente. Não, Amazon não. Foi a livraria da Mari. Bruno Bookshop e compre, tem muita promoção. É verdade. Aquela, né? Fazendo merchan no meio do negócio. Não, mas pior é que é verdade. Você tem umas promos de 70%, 60%, vale a pena. É muito doido isso, né, Rê? Porque assim, você estudou economia, né? E isso era para ser uma coisa obrigatória, né? Você teria que ter a obrigação de ter conhecido esses caras na faculdade, né? De ter conhecido o pensamento austríaco. E nada disso, né? Tipo, eu lembro que uma vez eu fiz uma enquete aqui no Instagram, faz um tempo já, foi no aniversário do Milton Friedman na época, e eu coloquei, gente, ó, esse é o Friedman, ele falou isso, 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 isso. Quem aqui já ouviu falar dele? E assim, foi surreal a resposta dessa enquete. Tipo assim, 98% das pessoas tinham marcado que não, desconsiderando aquelas que marcam sem querer, né? Óbvio. Mas assim, uma galera absurda, dizendo que nunca tinha ouvido falar. A mesma coisa aconteceu quando eu coloquei na lista de livros do clube desse ano A Lei, do Bastiat. E é um livro que, livraço. 75 páginas, mas assim, você lê e fica, meu Deus, como eu era idiota de não entender isso. Porque é surreal, né? É óbvio. E, gente, eu sempre faço questão de enfatizar isso. A Lei do Bastiat foi um livro escrito em 1850. Olha o tempo que tem isso. E o negócio, você lê, você se encaixa. Parece que é para hoje, assim, né? Sabe? Então, assim, já é uma coisa que... Isso não é datado, isso é o que a gente falou. A verdade existe, ela está aí, e cabe a você escolher enxergá-la ou não. A sua escolha é essa. Não a escolha não tem a ver com negar ou não negar a verdade. Você não tem como negar, ela está ali, ela se impõe. Agora, se você vai vê-la ou não, aí já é uma coisa pessoal, uma decisão pessoal sua, né? Exato. E aí, como diz Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ignorar a realidade. Eu amo então, essa assim, frase dela. Essa frase é fantástica. Então, assim, o cara falava isso em 1850 e é atual, por quê? Porque o que ele fala ali é uma verdade, né? É uma coisa que, assim, para mim é óbvio o que ele diz ali naquele livro. Um livro super curto, fica aí a sugestão para quem não leu. E é exatamente isso, assim, o pessoal que estava no clube, né, que é a galera do direito, tem muita gente de direito que faz parte do clube, comentando, caramba, Mari, um livro sobre a lei, né, mas assim, um conceito muito amplo de lei, obviamente, que eu nunca vi na vida. Eu estou formada em direito há 10 anos e eu nunca ouvi falar nesse cara, em Bastiat. Eu falei, pois é. Né? Tipo assim, as pessoas não têm contato com essas leituras, com esses pensamentos. A gente, desde criança, né? Desde o jardim 1 da escola até o último ano de universidade, a gente só vê um tipo de pensamento, basicamente, né? Porque não, Mari, os coloca outros, como heróis pessoas que não são, né? Me mandaram esses dias um print de Exato. um material escolar, eu não sei para que idade, mas colocando como heróis, eram vários, né? Mas estava Lenin, tava Mao Tse-tung, tipo, oi, onde que esse povo vive, meu Deus? E aí você cresce com essa cabeça, é difícil depois de ir lá e tirar esse pensamento, né? Exatamente. E aí eu volto a falar o que você disse no começo, que era o seguinte, para você ter essa mudança, né? Porque eu sei que muita gente que me segue, e é muito legal, que eu sei que acontece com você também,
manda mensagem para mim assim, caramba, Mari, eu tinha uma cabeça completamente diferente, tive contato com o seu conteúdo e isso, tipo, virou uma chave na minha cabeça. E por que isso acontece? Porque, na verdade, essas pessoas talvez até nem saibam isso, porque pode não ser consciente, mas essas pessoas estavam abertas a ver o outro lado. Porque se você não tiver, não adianta, você vai ficar ali, sim. sabe, que nem um retardado, fascista, 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 e não tá vendo nada na sua frente. Fascista com C, né? Não fascista é com C. C. O pessoal também nem é fascismo aprendeu a escrever. Não, e é fascista, tá? Porque fascista é machismo. É machista. Gente, que absurdo que a gente está vivendo. Mas, assim, é muito louco mesmo de ver os livros e ver as falas do Hayek, do Mises, do Bastiat e de vários outros, da própria Ayn Rand e do Reagan. A nossa Ana Paula tá aí. E você fala assim, meu, os caras escreveram isso há 200, 150, 100, 70 e continua atual. E pior, tá piorando. A gente tá indo por um caminho... que tem dois lados para se enxergar isso, aqui no Brasil, pelo menos. Antes ninguém sabia o que era liberalismo, agora todo mundo, pelo menos, discute sobre isso. Liberalismo e conservadorismo. As pessoas achavam que conservadorismo era moralismo, achavam que era uma coisa ruim. Hoje em dia, pelo menos, se discute, as pessoas estão mais abertas, nunca se vendeu tantos livros, etc. Mas, ao mesmo tempo, existe uma ofensiva muito mais forte, até por conta das redes sociais, dessa esquerdista militante que é sempre ofendida com tudo, o pessoal do sentimentalismo tóxico, que tá bizarra. Não sei se você viu um vídeo hoje, Mari. Eu tinha visto na página da PragerU e depois o deputado Paulo Martins publicou. É uma galera num bar, uma menina num bar de faculdade, alguma coisa assim. E lá nos Estados Unidos, ela tá sentada de máscara, assim, com uma outra amiga. E tem um monte de gente em volta dela dizendo o seguinte, assim, você precisa levantar o braço, porque senão você é racista. Então, assim, a pessoa não quer saber quem você é, o que você fez, qual que é a sua formação, qual que é o seu caráter. Quer saber? Você tem que fazer um gesto fofinho que vai fazer. E se você não fizer, a gente vai vir aqui e vai te encher de porrada. Porque as pessoas estão, tipo, colocaram ela numa encruzilhada, né? Sim, eu vi o cara grita parede, com ela, gritando, assim, falando. E a galera filmando, né? Pondo ela numa pressão, assim, absurda, que se você não levantar o braço... O que quer dizer isso aqui? Você já viu um monte de gente que faz isso aqui? Lenin. Pra mim o punho cerrado do comunismo, né? Exato, mas não é coincidência. Não é coincidência. Imagina. Tem método. Black Lives Matter com ligação com a esquerda, imagina. Isso é teoria da conspiração, entendeu? Tá só escrito no site, né? No site deles está só escrito que eles querem acabar com a família. Imagina. E esse é um bom tema para falar com a Ana Paula na sexta-feira, que vai ter live com ela. Mas assim, e aí você vê uma correspondente da Globo News, que também é uma coisa que eu quero falar com a Ana na sexta-feira, falando que o Partido Democrata é de direita. Olha o nível de desinformação que a gente tem na mídia tradicional. Nossa. Não quer dizer que toda mídia tradicional ou todo jornalista de mídia tradicional é assim, mas a gente tem que tomar cuidado. Mas 99%, né? Infelizmente. Não são todos, mas é temos que tomar cuidado. Então, assim, quando a gente fala, eu e você, Mari, você faz o seu clube de leitura, eu vou fazer meu curso agora, e a gente faz os nossos conteúdos no Instagram, qual que é as coisas? A gente sempre fala, não acredite em mim. Procure as fontes, leia os livros, vá na fonte oficial, etc. Questione as coisas, porque a questão não é acreditar em mim porque você gosta de mim, porque você se identificou comigo por alguma razão. Eu quero que você acredite em mim porque eu falei a verdade para você. E aí você vai... E aí acontece, às vezes, a pessoa falar assim para mim, olha, eu fui buscar a informação que você me passou aqui e eu achei mais esse dado. Ou achei mais isso aqui que é mais atual, entendeu? E é legal, porque isso constrói. A gente que está aqui, de uma certa forma, ensinando, a gente está aprendendo também. É uma troca, é construtivo. Eu aprendo muito com a Mari, aprendo muito com a Ana, muito com o Bruno, muito com todo mundo. E isso é uma construção. Não é simplesmente pegar a informação e falar, não, isso aqui tá bom, não preciso de mais nada. E isso acontece muito com a mídia tradicional, que era o básico até agora. Até pouco tempo atrás, todo mundo só ouvia Globo, só ouvia Jornal Nacional, só ouvia Fantástico. Aí, por que será que eles querem tirar a liberdade de opinião das pessoas na rede social, fake news, etc.? Porque acabou o monopólio, né? Pois é, e Rê, quando a gente fala, eu falo a gente porque eu imagino que para você seja a mesma coisa, tipo assim, não acredite na gente, vá pesquisar. Na verdade, a gente sabe que a gente está falando a verdade. Mas o ponto isso é uma provocação. Primeiro, para que vocês não se contentem com
engolir aquilo que é passado. Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas entraram no meu Instagram, viram os posts que eu fiz sobre feminismo e falaram, ah, beleza, é isso aí, ela tá certa, ok. Mas isso seria o mesmo se fosse uma outra pessoa falando sobre feminismo e contando uma outra coisa, falando alguma mentira. Então você ia entrar e ia falar, ah, tá bom, é isso aí, ela tá certa. E o meu objetivo não é esse aqui. Não é, porque se fosse para fazer isso, eu não ia perder meu tempo aqui, sabe? Tem tanta gente fazendo já. A minha ideia é justamente fazer com que as pessoas olhem e falem assim, caramba, mas será que isso é verdade? E aí ficar com essa provocação, né? De tipo, pô, realmente, eu não vou acreditar não, eu vou lá pesquisar. E aí, quando elas forem pesquisar, vai ter dois efeitos aí. O primeiro, elas vão se tornar mais preparadas intelectualmente, porque elas vão ter que ler a respeito para saber do que, é que aquilo se trata. E segundo, elas vão perceber por elas mesmas. Então, assim, o caminho das pedras é a pessoa quem vai fazer. Eu chego aqui, eu falo o que eu penso, eu falo aquilo quais são as minhas ideias, mas eu já falei milhões de vezes, o meu objetivo aqui não é convencer ninguém, porque para mim não faz sentido, eu não quero convencer as pessoas, eu quero que as pessoas olhem a história, vejam que existe um outro lado, né, que é muito diferente daquele que é contado pra gente, ou melhor, que é enfiado goela abaixo na gente, e aí elas vão olhar para as duas situações e vão escolher aquilo que faz mais sentido para elas, né? Então, assim, eu não quero convencer. Quando eu fiz os stories sobre feminismo, eu não falei, ah, não, você vai ter que acreditar em mim. Não, tô nem aí. Ali tá o que eu aprendi, ali não tá nem a minha opinião. É tanto que eu já começo os stories falando, isso aqui não são as minhas opiniões. Se eu for dar a minha opinião sobre o movimento feminista, eu vou dizer que é um movimento de mulher invejosa, ressentida, não. Não, o que eu fiz ali foi um resgate histórico do movimento. Eu apresentei os fatos de como o movimento feminista surgiu e como ele se caminhou ao longo dos anos. E daí as pessoas vão olhar e vão dizer, ok, então o movimento feminista é bom. Ou então vão olhar e vão dizer, não, isso aqui não faz sentido. O que eu mostrei foram os fatos. Mas, Mari, isso é tão verdade que as pessoas defendem aquilo que elas nem entendem, que aquele debate que eu fiz com as feministas é uma prova daquilo total, assim. Tipo, as feministas... Rê, já que o Rô entende tanto de tecnologia, pergunta pra ele se eu posso imprimir aquele vídeo e pendurar na minha casa. Não. Queria imprimir aquele vídeo. Gente, não, e assim, o fim do vídeo, eu tô justamente falando sobre o capitalismo ser essencialmente a favor da mulher e você ser contra o capitalismo, que é a raiz do feminismo, é anticapitalismo, a marxista, que é o que você fala no seu vídeo. E eu usei muito aquilo que você escreveu ali, as referências para pesquisar e para poder ir preparada para o debate. E eu termino falando disso. Só que aí a gente continuou o debate, só que não foi ao ar, porque era muito grande e tal. E aí, conforme a gente estava falando, as meninas que são as duas feministas principais ali, a interseccional e a radical. Até hoje eu não sei o que quer dizer interseccional, mas tudo bem. Oi, Meg! Tá mimindo, tia Rê? A cara de sono. A Cook tá lá em cima, porque senão ela fica causando aqui. Ela não fica assim, não. Ela fica assim, ó. Aqui. Mas ela tá quieta porque ela tá dormindo. Passou o dia na creche e hoje tá morta. O pessoal tá perguntando onde tá o vídeo. Tá no Spotnix. É só colocar lá no YouTube Spotnix Feminismo ou Debate. É bem simples e é facinho de encontrar. Mas então, tem uma parte que infelizmente não foi filmada, porque tava muito grande, que eu começo a falar sobre como o capitalismo, que é o que eu vou falar no curso no módulo bônus, como o capitalismo ele foi bom para a mulher. E você ser contra o capitalismo, ou seja, o feminismo anticapitalista, ele é essencialmente contra a mulher, não tem embasamento. Aí, uma das meninas lá interseccional falou assim para mim, não, mas eu acho que o que melhorou o mundo não foi o capitalismo, foi a democracia. Aí eu falei, mano, tipo, difícil, você não entendeu o que eu falei, assim, ela não entendeu. Ah, não, mas assim, os países que hoje que estão atuando a favor dos direitos das mulheres são pessoas que estão à frente do país, são progressistas. Tá, mas uma pessoa que é progressista no poder, ela não mudou ainda a estrutura toda de como funciona um país. Você pega um Canadá da vida que tem um Trudeau que é progressista, mas o Canadá é um dos países mais livres, economicamente falando, do mundo. É uma economia plena de mercado. Então você não pode ser... E a população também, né? Tem muito isso. Que, por exemplo, aqui no Brasil, né, já fazendo parênteses, a gente teve o PT no poder por 16 anos. Dá para dizer que a população brasileira é de esquerda?
honestamente, eu tenho Exato. Tem que fazer certeza a que pesquisa, não. é muito mais ampla que isso, né? E aí você vê que ela também não entende. Ah, eu sou anticapitalista porque o capitalismo não sei o quê. Tá usando relógio fabricado sei lá onde. A roupa não foi ela que fez. Comida, celular, televisão, Netflix. As pessoas não conseguem fazer a conexão de que isso é devido ao capitalismo. Tem nada a ver com democracia, com não democracia, com nada disso. Nada a ver. E então elas não sabem realmente o que elas defendem, né? É bem difícil mesmo. Esse negócio do capitalismo, do feminismo com o capitalismo, por exemplo, se usa muito, se fala muito da Revolução Industrial, né? De como isso começou, por que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, assim, é mais uma pauta que o movimento feminista quer roubar para si, né? Não, a mulher só está no mercado de trabalho Tudo, por né? causa do movimento Tudo. Você só feminista. pode pintar o cabelo por causa do feminismo. Você só pode usar saia Exato, por causa do feminismo. Tudo. exato. E não é, né? Se você para estudar, inclusive eu falei sobre isso na aula do clube das 6 lições do Mises, porque ele explica um pouco de como foi a Revolução Industrial, por que as mulheres foram para as fábricas, até crianças mesmo, né? Adolescentes iam também, porque foi um momento ali que todo mundo precisou trabalhar. Mari, Todo só uma mundo. coisa. O Bruno Perini tá aqui. Um beijo, Bru. Beijo pra Bruno! você e Malu. Lindos, maravilhosos. Mas sim, então esse é o ponto, né? Assim, o movimento feminista tem essa coisa de querer roubar para ele todas as coisas boas que aconteceram no mundo com as mulheres e esquecem que 99,9% delas não tem qualquer relação com o movimento, como essa, por exemplo, da relação da mulher com o trabalho. Não tem, né? E eu acho que você fala mais sobre isso no curso, né? O módulo bônus, que é o módulo 8, eu fiz até um pouco inspirado em você, Mari, porque eu tinha fechado em 7. Elegante, chiquérrima. Maravilhosas. Eu tinha fechado em 7 módulos, né? E aí eu falo da história do capitalismo, a história do socialismo, liberdade econômica, moralidade do capitalismo, mercado de capitais e socialismo do século XXI. Que aí é alguns estudos de caso sobre Cuba, Venezuela, o que acontece hoje em dia, e também um pouco sobre a diferença entre capitalismo de livre mercado e capitalismo de Estado, que é o capitalismo de compadrio, que não tem nada a ver com o capitalismo de livre mercado, que é o que eu defendo, que você defende, etc. Né? Que seria o que acontece muito no Brasil, que ele é bem economicamente não livre e acaba favorecendo o Estado. E eu falei, caramba, um tema que sempre é tão polêmico, que a gente acaba não falando, é sobre essa questão da raiz feminista, anticapitalista, a raiz anticapitalismo do feminismo. E explicar para as pessoas o seguinte, que é alguns estudozinhos que eu faço às vezes no Telegram. Olha, a rainha Vitória, ela teve um problema sério de saúde. Na live com o Bruno outra vez eu falei que é malária, mas não é varíola. E varíola você fica com a cara toda ferrada, o corpo todo cheio de bolhas e tal. E na época ela era a rainha da Inglaterra e ela não estava inerte a esse tipo de coisa. Ela conseguiu sobreviver, não era comum, mas ela conseguiu sobreviver. Só que aí, como ela ficou com a cara toda ferrada, ela começou a usar uma maquiagem, um pancake super forte, que ficou super marcado, né? Ela ficou marcada por essa maquiagem. Todos os filmes retratam ela assim. E começaram a usar esse pancake como sinal de status na realeza britânica. Sim. Só que esse pancake, ele tinha na composição chumbo, que é um metal pesado. Então você está falando de uma rainha da Inglaterra, uma das maiores potências do mundo. Na época era a maior do mundo, né? Da Europa, com tudo que tinha possível de riqueza, ela tinha. Mas ela usava uma maquiagem que a envenenava pouco a pouco. Então, se você for falar assim, mas a mulher só pode usar batom porque o feminismo. Porra nenhuma! O capitalismo Hoje em dia a gente tem facilitou. maquiagem vegana, né? Exato, Maquiagem que não teste animal e tal. Você acha? Não ia ter preservação do meio ambiente, não ia ter teste nas pessoas para você poder ver o que faz sentido. As empresas não iam ter incentivos para ter essas pesquisas para melhorar cada vez mais esse produto que ela te entrega, o quanto que ela te entrega, então um produto melhor e mais barato. Então, hoje em dia, você consegue comprar um batom
de todos os preços. Você tem batom de R$ 10, você tem batom de R$ 200, você tem para todos os bolsos. Exato. E o capitalismo é justamente sobre democratização desses produtos para a massa, que era o contrário do que acontecia antes do advento do capitalismo. Então, obviamente que tem... a mulher começou a votar por causa do movimento sufragista, que é uma coisa que você explica super bem, porque na verdade foi um presente, né? Os homens, eles não ganhavam isso assim de mão beijada, tinha que ir pra guerra e tudo mais, que era uma coisa séria, e a mulher não tinha que fazer nada. Então tem algumas coisas do movimento que a gente pode pincelar, mas elas querem pegar tudo que a mulher pode fazer hoje em dia, colocar embaixo da asa do feminismo e falar, olha, se você não defende o feminismo, você é machista. Se você não defende o feminismo, você é contra a mulher. E não é nada assim. Não, nada a ver, pelo amor de Deus. Como eu falo nos stories, né, como você falou aí também, se você parar para estudar, assim, não precisa de muitos anos de estudo, não. Basta meia hora. E parar para observar qual é a origem, né, qual é a raiz do movimento feminista, você vai ver o que é que tem ali. E aí, sempre que eu falo isso, né, que eu discordo do movimento feminista, começando pela Gênesis, alguém pergunta para mim, mas e o movimento feminista de hoje? Eu falo, criatura, é pior ainda. É o pior de todos. Isso é uma desgraça. Pelo amor de Deus. Mas, Rê, você falou do preço do batom, e eu tava pensando aqui, né? Gente, num lugar com a economia planificada, né? Num país socialista e etc., o batom seria mais ou menos assim, o preço de um Dior, mas com a qualidade de um Vult, de um Avon. Então daí vocês entendem, né? E o pior, só ia ter esse. Você não ia ter outra opção. Ia ter quantidade limitada também. E geralmente as mulheres dos generais, do pessoal que é amigo do governo, conseguem ali no mercado negro um batom francês, um perfuminho francês, uma coisa diferente assim, que só elas têm. Aí vão me dizer, eu até falo disso no curso, que o Lenin era super preocupado com essa coisa da desigualdade, que é um fetiche, né, até hoje na esquerda e tudo mais, mas nem ele conseguiu acabar com a desigualdade, porque ele diminuiu a desigualdade da população, então ficou todo mundo fodido na miséria, mas existia uma desigualdade gigantesca entre a população e as pessoas ligadas ao governo. Então todo mundo queria ser funcionário público. Alguém já ouviu falar nessa história? Alguma coisa assim? Pois é. Já ouviu? Miséria, o socialismo é assim, né? Miséria para você e muito dinheiro para mim. Afinal, me fala aqui, um líder desses caras que era pobre. Gente, eu nunca vou esquecer do Fidel Castro andando com 2 Rolex no braço. Não era não, eram 2 Rolex. Sabe quanto custa um Rolex, gente? E falando das mercadorias e de como o estrangeiro ia acabar com a sua mentalidade, etc. Tem um vídeo, Mari, que eu peguei do Globo Repórter de 1989, da queda do Muro de Berlim. Cara, eu achei esse vídeo, e vai estar na edição do curso, e eles pegaram uma família que estava do lado oriental, e quando o muro... Uma reportagem, pegaram eles e levaram para o lado ocidental, de carro ali. E aí você vê, aquela família era a mãe, o pai e a filha. Eles super encantados com a quantidade e a variedade de coisas na loja de tênis, loja de chocolate, etc. E o que era dito para eles? Que o lado ocidental da Alemanha e o mundo capitalista era uma coisa obscena, essa coisa da mercadoria, do consumo, uma coisa obscena. Mas aí você vê a criança, a filha, tipo assim, mamãe, eu quero comer esse chocolate aqui, tipo, super feliz que ela comeu um chocolate diferente daquele que ela conhecia, que era ruim, ou talvez ela nem comesse, porque não era fácil de encontrar. Então, pequenos prazeres da nossa vida, que para todo mundo aqui é praticamente banal, não estou falando de grandes luxos, não, estou falando de coisas simples. De variedade de produto de limpeza, de variedade de bolacha ou biscoito, sei lá como você vai falar. Você fala biscoito, né, Marta? Isso é uma coisa que só o capitalismo proporciona. E as pessoas não conseguem fazer essa conexão. Então, o objetivo do curso é justamente enfiar isso na cabeça das pessoas, essa conexão aí entre capitalismo e tudo isso. Mas é isso, Mari. Chegamos aí em uma horinha de live.
Primeira vez que eu vejo que o Instagram bota um timer aqui. Você já tinha visto isso? Já, mas é Da porque live? você é chique, você é da família Garchaga, então ele deixa você ficar. Da outra vez a gente fez uma live de 2 horas, lembra? Foi. Não, mas agora ele tá aqui reclamando. 44, 43. Tá acabando nosso tempo. Mari, então eu vou pedir para você salvar no IGTV, que eu vou baixar essa live e vai ficar disponível na plataforma depois para quem quiser assistir no curso. Eu não vou deixar essas lives disponíveis nem no meu perfil nem no da Mari. Depois eu vou apagar e vai ficar só na plataforma. Quando eu fui fazer a outra live que deu errado, apareceu para mim a opção de baixar a live. E também a opção de subir no GTV. Então é melhor eu baixar do que subir no GTV, né? Não, pode ser no IGTV, tanto faz, para ver o que fica mais fácil. Mas é isso. Tá Obrigada, Mari, pela gentileza de me ceder o espaço. E é sempre muito bom falar com você. Nossa, eu não vejo a hora de você sair desse banimento aí do Instagram, porque não faz sentido isso. Beleza. Quantos minutos? São quantos segundos aí? 30, não, 28. Eu tô sem óculos e de longe. Já tá 27, ótimo, né? 26. Bom, Senhor obrigada, Garchaga, pessoal, por todo mundo. Foram quase... Olha, a família Garchaga incompleta aqui, para vocês se despedirem. Caramba, esse filtro eu tô igual o Trump. É a cor do Trump. Tá a cara do Laranjita. Muito bom. Um beijo para vocês. Obrigada para todo mundo que assistiu. Até amanhã. Amanhã tem live com Bruno Perini. Boa! Beijos. Beijo, Rei. Tchau.